A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza, é só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal, que é um trabalho que nós fazemos gratuitamente, pela alegria que sentimos de servir a Deus, né? E compartilhar com a Irmandade, com nossos irmãos, todos os cristãos, né? O que temos aprendido de Cristo, esses mais de 44 anos, servimos a Deus, né? E temos aprendido bastante, né, das Sagradas Escrituras. Deus abençoe todos os nossos irmãos que têm compartilhado nossos vídeos, têm feito seus comentários. Fale nos comentários da onde é que este canal está te alcançando e o que é que ele tem produzido na tua vida. Irmãos, nós estamos falando sobre o calvinismo, né? Porque nós vemos que dentro da congregação tem muita gente mal informada, entendeu? Que não conhece o que é o calvinismo, entendeu? Eu não estou aqui para defender uma linha, não, mas eu estou aqui para falar qual é a construção doutrinária que eles têm da obra da salvação, devido que muitos ficam falando que é uma doutrina satânica. Calvinismo não é uma doutrina, irmão. Calvinismo é uma linha teológica de interpretação. A forma que eles entendem como a salvação acontece. É uma linha teológica de interpretação. Não é uma doutrina, irmão. Não é uma doutrina. Então, irmãos, doutrina, ela é fundamentada dentro do Evangelho. Nem calvinismo, nem arminiano, nem wesleyano, o que eles defendem não são inspirados por Deus. Não, é apenas uma linha teológica de interpretação da soteriologia da obra da salvação. A forma como eles entendem que Deus salva o homem. Mas na parte do Evangelho, tanto o calvinismo, como o arminiano, como o wesleyano, estão tudo dentro do Evangelho. Entendeu? Então, nós não queremos vir aqui e defender linha, porque nós não estamos aqui para levantar bandeira, nem levantar muro, nem dividir os cristãos. Apenas estamos aqui para expressar o que a linha entende. Né? Ontem nós falamos sobre a depravação total. Hoje nós vamos falar sobre a eleição incondicional. Inclusive eu estou fazendo uma análise sistemática, né, do que o apóstolo Paulo defendeu como eleição incondicional. Inclusive vai abordar Romanos, Efésios, Gálatas, Gênesis, Isaac, Abraão, Jacó, né, a perspectiva de Paulo sobre a eleição incondicional. Então, este outro vídeo como Paulo entendia a eleição incondicional, nós vamos deixar para fazer amanhã, porque eu já escrevi mais de 8 páginas sobre esse assunto, né, mas daqui para a noite eu termino de elaborar tudo
os versículos, os capítulos, o que Paulo falou nas suas cartas sobre a eleição incondicional. Agora, nós vamos falar da eleição incondicional. Irmão, eu vou fazer um paralelo aqui, os irmãos entenderem, da eleição incondicional, Mateus 11 e 25, até o 28. Depois, nós vamos ver João, capítulo 6, verso 44. Eu vou explicar para os irmãos. Abra aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 11. Primeiro vamos começar por Mateus aqui. Capítulo 11. O verso 25 até o 29. Diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos, instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Pai, e ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele que o Filho quiser revelar. Vindes a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Agora vamos, João. João, capítulo 6 de João, do verso 44. Só para os irmãos entenderem, a minha linha, aqui a linha de raciocínio. Diz assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu suscitarei no último dia. Então aqui vamos fazer uma metáfora. Eu estou entrando, aqui está a porta, e aqui está escrito: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está chamando a mim. Então, eu dou o meu primeiro passo. E aí o que acontece? Quando eu chego dentro da casa, aí lá está escrito. E lá está escrito: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Na entrada está escrito Cristo me chamando: vinde a mim, eu vou. Mas só que quando eu chego lá dentro, eu vejo que eu não fui por vontade própria. Eu fui porque o Deus já tinha me dado para Cristo. Entendeu, irmão? Nesse paralelo aqui, para os irmãos entenderem, Mateus 11, 28, Cristo está dizendo: vinde a mim todos que estão oprimidos. Aí eu vou, entrada na porta, eu entro, mas quando eu chego lá dentro, aí eu vejo, está escrito: todo que o Pai me dá, virá a mim. Então, por que eu fui a Cristo? Porque o Pai já tinha me dado a Cristo. Então, vamos aqui outro texto, sobre a parte incondicional.
Abra aí sua Bíblia comigo, né? João, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 13. Veja como está escrito. Os quais, mas a todos quantos os receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Mas a todos quantos receberam. Por que que eles os receberam? O 13 vai explicar. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui está falando do novo nascimento. Está falando que aqui, no novo nascimento, não houve uma vontade humana. Não houve uma vontade humana. Você, quando foi para nascer, você escolheu nascer? De maneira nenhuma, irmão. Não teve uma escolha para você escolher o seu sexo dentro do ventre da mãe. Não. Deus determinou que você ou tinha que ser homem ou tinha que ser mulher, né? E nasceu. Assim é o novo nascimento. Novo nascimento. A eleição incondicional. Não teve, irmão, não foi pela vontade do varão, não foi pela vontade da carne, mas foi pela vontade de Deus. Agora, vejamos outro texto, aqui, em Gálatas, da eleição incondicional de Deus. Vamos ver aqui, 1 de Gálatas, olha aqui o que diz. Gálatas 1,14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Quando, porém, é o que me separou, antes de eu nascer, e me chamou para a sua graça. Vê a eleição incondicional? Deus separou Paulo antes de ele nascer. Quando ele nasceu, veja o 16. Revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detenção, não consultei a carne e o sangue. Então, ele foi separado para a salvação antes de ele nascer. Agora vamos ver aqui outro texto da eleição incondicional. Timóteo, deixa eu ver aqui, Timóteo, capítulo 1, capítulo 1 de 2 Timóteo, do verso 9 ao 10. Que nos chamou, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. E graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos, essa graça nos foi dada no decreto de Deus. Agora, e no propósito, vamos ver o 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado. Então, no decreto de Deus, nós recebemos a graça antes dos tempos dos séculos. No propósito, no tempo, ela foi manifestada em nós,
pela pregação do Evangelho, nós cremos pela fé em Cristo e fomos salvos, e a obra foi concretizada. Mas a fonte dessa eleição, aonde ela aconteceu? Na eternidade, antes dos tempos dos séculos. Ela foi concretizada na nossa vida. Vemos 2 Tessalonicenses 2:13. Estamos falando da eleição incondicional. Vamos aqui. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13. Abra aí sua Bíblia e me acompanhe. Diz assim, ó: entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, pelo Espírito da verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para o que alcançaste a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O escolheu desde o princípio para a salvação. Então, eleição incondicional. O que significa eleição incondicional? Significa uma eleição que nós não tínhamos mérito, nenhuma qualificação para ser salvo. Nós éramos, como está escrito lá em 2 de Efésios, do verso 1 e 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mostra as 3 intensificações de morte. Morto primeiro, porque andávamos segundo o príncipe deste mundo. Segundo, morte, porque andava segundo o curso do mundo. Terceiro, nós estávamos mortos porque andávamos segundo o desejo da nossa carne. Morto e bem morto. E não tínhamos condições, qualificações para responder ao chamado de Deus. Para nós nos responder, Ele nos deu vida, igual com Lázaro. Lázaro na sepultura, aconteceu 3 coisas. Primeiro, o Senhor, Lázaro, vem para fora. Primeira coisa que Deus fez nele foi dar vida nele. Segundo lugar, ele ouviu. Terceiro lugar, ele se levantou para sair fora do túmulo. Assim aconteceu com nós. Nós mortos, nós não ouvia. Primeiro ele nos deu vida para nós ouvir. Quando nós ouvimos, nós respondemos ao chamado de Deus, respondemos à oferta da salvação. Então, irmão, a eleição incondicional, ela mostra a inutilidade do homem pecador. A inutilidade. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos. Romanos, abre aí a sua Bíblia. Vamos ler aqui. Romanos, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, do verso 9 a 18. Que se conclui? Temos, pois, qual vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto o judeu como o grego, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram,
e a alma se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, sua língua, de engano, veneno, de víbora, está nos seus lábios. Eles estão cheios de maldição, de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, do verso 9 ao 18. Não há ninguém que busca Deus. Não há ninguém que faça o bem. Então aqui mostra o estado depravado, caído do homem pecador. Então não tinha nenhuma condição, nenhum mérito, nenhuma qualificação para vir a Deus. E Ezequiel capítulo 11, do verso 17 ao 19, fala que Deus que saiu atrás, Deus que deu o primeiro passo lá. Para quê? Tirou o coração de pedra, que é uma figura de linguagem, de um coração incrédulo, de um coração rebelde contra Deus, de um coração insensível. Tirou um coração de pedra e deu um coração de carne. Para quê? Para o coração ficar sensível à voz de Deus. Mas primeiro Deus preparou todo o ambiente do coração da pessoa, para a pessoa crer. Primeiro Deus deu o primeiro passo. Deus foi buscar. E aí, em segundo lugar, ele respondeu à obra da salvação. Quer dizer, não é uma eleição condicional. Aqui, nesse texto, não mostra nenhuma condição do homem. Mostra incondicional. Ele não tinha nenhuma condição de responder. Isso daí é uma figura, o que o profeta Ezequiel estava falando aqui, era do que ia acontecer na nova aliança, através de Cristo. Tanto que esse texto, lá ele harmoniza com João 3 e 5, que o Senhor fala, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino do céu, né? Porque aí estava falando da nova aliança, que Deus ia tirar um coração de pedra, ia dar um coração de carne, ia escrever as leis no coração e ia imprimir na mente. Então isso daí é uma parte incondicional, irmão. E outra diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tem muitos que abordam esse texto, fala, morreu por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Só que quando nós lemos a palavra mundo, no mundo judaico, não é só para o cosmo em geral. Não, veja bem, Joel, capítulo 2, do verso 38, 28, que o Senhor falou do derramamento do Espírito Santo, lá está escrito assim, ó, há de ser que naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os mancebos terão visões. Sobre meus filhos derramarei o meu Espírito sobre todos. Quando nós vamos para 2 de Atos, será que se Deus derramou o Espírito, se toda a carne se referisse todo mundo, do mundo inteiro, irmão, como é que está escrito lá em 2 de Atos? Que havia pessoas de todas as nações, havia sírio, do Egito, romano, havia pessoas de todas as nações. Então
as pessoas de todas as nações, que se refere a toda a carne, né? Não é todos sem cessação, é todos sem acepção de pessoa, branco, preto, é egípcio, é sírio, é inglês, é romano, turco. Então, pessoas, as pessoas de todas as nações, que significa toda a carne. E isso nós vemos muito, irmãos, na Bíblia. Por que fala-se todo mundo, irmão? Porque os judeus, eles tinham a ideia que só eles que eram filhos de Deus. Então, inclusive o apóstolo Paulo trabalha este assunto, né? Aí fala, não é só judeus, é judeus e gentios. Então, judeus e gentios, que se refere, né, ao mundo todo. Não é o mundo todo, pessoa por pessoa. Não, irmão. Irmão, a expressão escrita, todo mundo, não se refere a toda a humanidade, né? Mas se refere a pessoas. Assim, em 5 de Apocalipse, no verso 9, lá está escrito que Cristo morreu por pessoas que procedem de toda tribo, nação e língua. Lá não fala que ele morreu por toda a humanidade, fala que ele morreu por pessoas. Mas nós vamos abordar com mais abrangência amanhã, que nós vamos trazer a perspectiva do apóstolo Paulo. Então, leia aqui o último texto, que está em Atos 13 e 48. Atos 13 e 48. Diz assim: o gentio, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Por que eles creram? Porque tinha sido destinado para a vida eterna. Eleição incondicional. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.